Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e hoje eu vou trazer uma notícia que é um pouquinho mais antiga, mas é importante a gente falar sobre ela, que foi o PIB brasileiro, a soma de todas as riquezas geradas no Brasil em 2023, e que teve um resultado bastante relevante, na minha visão pelo menos, bastante expressivo, uma alta de 2,9%, e o PIB em valores correntes chegou próximo a 11 trilhões de reais, como a gente vai ver nesse vídeo. Mas o mais importante, afinal a gente é um canal de investimentos, é a gente mostrar como em períodos que o PIB conseguiu se manter em patamares mais elevados, a bolsa cresceu e cresceu muito. E quem sabe a gente pode estar aí no início de um ciclo desse tipo. É claro que parte desse ciclo já passou. Ano passado a bolsa teve uma variação bem expressiva, como a gente vinha falando e como a gente vem falando, que a gente está muito otimista, mas eu acho que vai valer muito a pena vocês darem uma olhada nesse vídeo, que começa logo depois da vinheta. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem aquele sininho de notificação e comentem o que vocês quiserem aqui embaixo, desde que seja respeitoso. Bom, pessoal, eu vou mostrar agora aqui alguns dados do PIB. Antes da gente começar, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, tá? O PIB, ele é anunciado para a gente, ou mostrado aqui, tá? De três formas. Ele compara o trimestre que acabou com o trimestre anterior, que aí é bom para a gente dar uma olhada na tendência das coisas. Tem o trimestre atual, que seria o quarto trimestre de 2023, que foi o último, contra o mesmo trimestre do ano anterior, que seria o quarto trimestre de 2022. E como agora é o do final do ano, pega o ano todo, que é a soma dos últimos 4 trimestres, que no final das contas é o ano todo de 2023 contra o ano todo de 2022. Outra coisa que também é importante vocês saberem é o seguinte: você tem duas formas de analisar o PIB. Você tem pela ótica da oferta de produtos e pela ótica da demanda de produtos. Então, quem oferta produtos são as indústrias, o agropecuário, o comércio, né? Todos esses entes, eles ofertam os produtos. Então, a soma dessa oferta de produtos, mais os impostos líquidos de subsídios, dão o PIB. E o mesmo valor vai vir do outro lado, pela ótica de oferta, pela ótica de demanda dos produtos. Quem demanda os produtos são as famílias, que é o consumo das famílias, o governo, o consumo do governo, as próprias empresas, se elas precisarem aumentar a produção delas, então elas fazem investimentos, que aí é o que a gente chama de formação bruta de capital. Se não tiver variação de estoques, formação bruta de capital fixo, e a variação da balança comercial, que é exportação menos importação. Tá? Esse soma dessa ótica da demanda vai ter que dar igual a da ótica da oferta. Os dois PIBs eles precisam bater, e esse é que deu 10,8 trilhões, que eu falei que deu quase 11 trilhões ali no início. Então a gente vai passar aqui rapidinho por todos esses, vamos tentar mostrar os principais pontos que chamaram atenção no PIB e as principais indústrias, até para a gente poder ter um direcionamento melhor de onde investir. Tá? Então vamos lá. Essa aqui é a apresentação que o IBGE faz todos os trimestres aqui. Vamos começar aqui com a variação. Eu não vou botar essa tabela não, porque senão confunde. Essa aqui é a relação do trimestre com o trimestre anterior. Então é a comparação do quarto trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2023. Como são trimestres diferentes, tem o ajuste sazonal. Tá? Então, quando a gente olha aqui exatamente isso, a gente vê que indústrias extrativas aqui foram líderes nesse último trimestre, né? Construção veio em segundo lugar e agropecuária está em último lugar. Tá? Um ponto que é importante da gente sempre mencionar, eu sempre falo isso quando eu falo de PIB, é o seguinte: construção, a gente costuma pensar construção de prédio. Construção é muito mais amplo do que construção de prédio. Está muito mais ligado com a infraestrutura.
Tá? Então a gente está falando aí de construção de pontes, de viadutos, enfim, de rodovias, de portos, de aeroportos, enfim, de muitas coisas que estão envolvidas aí no meio e que giram muito mais dinheiro do que construção do prédiozinho do lado da tua casa. Tá? Então, construção a gente vai ver que perdeu muito percentual no PIB desde que começou a ter ali o teto de gastos, que era óbvio que era importante, e hoje ainda tem o teto de gastos, só que com outro nome e com uma regra diferente. Mas o governo, quando teve que reduzir as despesas, porque a maior parte das despesas é obrigatória, seja com servidor, seja com previdência, e aposentados e pensionistas, você reduz essa possibilidade. Tá? Na minha visão, construção é algo que deve crescer por causa do PAC, que foi anunciado no ano passado pelo governo Lula. Enfim, a gente vê aqui que no trimestre o PIB mesmo ele cresceu 0, frente ao terceiro trimestre de 2023, né? O quarto trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2023. Pela demanda, né? Ali eu vi pela oferta, agora pela demanda, a gente teve o que? O PIB cresceu mesmo 0, tem que ser igual dos dois lados. O consumo das famílias caiu 0,2, o do governo subiu 0,9, a formação bruta de capital fixo voltou a subir 0,9. Uma coisa que é importante quando você analisa trimestre contra o trimestre anterior é ver se a base veio forte ou se a base veio fraca. Então, por exemplo, o consumo das famílias no primeiro trimestre cresceu 0,7 frente ao quarto trimestre. No segundo trimestre cresceu 1% frente ao primeiro trimestre. No outro, cresceu 0,9 frente ao segundo trimestre. Então, a base estava muito forte, veio de 3 crescimentos fortes somados. Então, agora caiu 0,2. O inverso a gente encontra na formação bruta de capital fixo, que vinha de 3 quedas aqui, na verdade de 4 quedas, porque o quarto trimestre também estava em queda. Então, a base era tão fraca, mas tão fraca, que esse 0,9 não recuperou quase nada da formação bruta de capital fixo. Tá? Então, esse é um ponto importante. Você vê que a exportação de bens e serviços também tinha uma base forte de 3,6 e 2,8. Mesmo assim, mesmo com uma base forte, ela conseguiu crescer 0,1. Então, muita gente erra ao analisar o PIB, falando só cresceu 0%, é porque a base aqui estava muito forte, 1,3 e 0,8. Se a gente conseguir 1% ao trimestre, tá? Entre aspas, seria um crescimento de 4% ao ano. A única coisa aqui que não economizou mesmo foi o governo. O governo continua crescendo e deixando a base dele mais forte, mais forte, mais forte. Né? Por isso que a gente tem déficits aí fiscais. Bom, aí aqui a gente consegue perceber que a gente está num PIB praticamente o máximo da série histórica. Né? A gente começou ali em 96 com a base 100, o PIB, que é a variação real, já chegou aqui a 185 praticamente, e aí a gente pode passar para a taxa trimestral em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Quando a gente vem aqui, a gente já vê que indústrias extrativas continuam muito forte, 10,8. O que mais que veio forte? Eletricidade, gás, água, esgoto, atividade de gestão de resíduos. Né? E vocês viram que as ações na bolsa também cresceram muito nesse setor aqui. Né? Quanto que subiu uma Copasa, uma Sabesp, uma Sanepar ou mesmo as empresas de eletricidade? Né? E aqui em terceiro lugar a gente vê o que? Ativos financeiros e seguros. Né? Quanto que subiu uma Porto Seguro, uma Caixa Seguridade, uma BB Seguridade ou mesmo bancos, tirando aqueles que se encalacraram, né? Até se você pegar bancos menores, aí como o Banco ABC, como o Banco Pini, como o Inter, como o Banrisul, não estou nem falando de Itaú e Banco do Brasil. Tirando os que se encalacraram, cresceram e cresceram bastante. Tá? Foram anos muito bons. E aqui do último lado a gente tem indústria de transformação. Né? Indústria de transformação eu acho que estava lá atrás também no variação com o trimestre anterior. Ele estava aqui, ó. Ele estava negativo também, não tão negativo assim. Aí a gente tem aqui agora, né, pela ótica da oferta. Desculpa, pela ótica da demanda. Né? Quando a gente compara com o ano anterior, já é uma base um pouco diferente. A gente consegue ver uma tendência.
a gente vê que, por exemplo, a tendência do PIB não é mais ficar em 4%, é cair para em torno de 2%. Ah, mas é cair para ficar negativo? Não, porque 2% ele já se manteve em 2,1%. Então, talvez ele conseguir ficar mais ou menos estável nesse 2% aqui, né? A tendência do consumo do governo tá crescendo. Você vê que frente ao trimestre anterior está no maior nível de todos. O consumo das famílias, a gente já vê uma queda. Você teve aumento de renda real do trabalhador, você teve uma redução do desemprego, mas mesmo assim você vê que já tem uma queda, a base já não era tão fraca quanto antes, né? Exportação continua forte, mas também já não está naqueles níveis, e importação chegou num ponto tão lá atrás que voltou já a começar a subir aqui, tá? Então esses aqui são os componentes da demanda aqui, e aqui a gente consegue até separar um pouquinho, né? Agropecuária com 0% de crescimento na taxa trimestral, indústria com crescimento de 2,9%, serviços 1,9%. Aqui é muito importante, muito interessante a gente ver que a indústria está voltando a crescer. Só que a indústria de transformação, a gente vê o que está ali no caco, né? Por que está crescendo? O que está crescendo não é a indústria lá da Home, da IOSP, nem nada disso. Quem está crescendo é a indústria extrativa. Tá? Então a indústria extrativa é que está fazendo o trabalho todo aí do Brasil, e não é por causa de câmbio. Aí a gente passa, né, para o resultado da taxa dos últimos 4 trimestres. E aqui a gente tem um ponto que é muito interessante. O primeiro ponto é que o PIB per capita do Brasil pela primeira vez passou 50 mil reais. Então você pega aí 50 mil reais dividido por 12, dá uma média de PIB que não é a melhor forma de analisar e que não tem nada a ver com a renda per capita, de que cada brasileiro gerou em torno de 50 mil reais por ano ou 4.200, 4.300 por mês. Tá? É diferente de renda. Renda é menor, tá? Porque você não gera riqueza somente para você, ainda mais quem é assalariado. Tá? E a outra coisa que também é interessante é o seguinte: com esses dados de 10,8 trilhões, o Brasil volta a estar entre as 10 maiores economias. Ele vai para 9º lugar. Eu vou te dizer que ele não passou a Itália por um tiquinho, senão seria o 8º lugar também. A economia do Brasil cresceu, principalmente porque, como o câmbio do Brasil caiu, esse 10,8 trilhões, quando você divide pelo câmbio, ele fica muito maior, tá? E aqui a gente consegue ter um gráfico que eu gosto muito, que é o de PIB e de PIB per capita. Como a população do Brasil ela cresce ao longo do tempo, a gente tem aqui que o PIB per capita é um pouquinho menor do que o PIB. Então, o que é essa diferença aqui? Essa diferença aqui nada mais é do que o crescimento da população, tá? Então, o que o Brasil tem abaixo dessa linha amarela é realmente a produtividade, tá? Então, o que o Brasil pode conseguir fazer ao longo do tempo é tentar crescer essa produtividade. Afinal, o crescimento da população, a gente sabe que está com os dias contados, né? Algumas pessoas falam que em 2060 a população do Brasil para de crescer, outros em 2050, outros dizem que vai um pouco mais, mas para o PIB, crescimento da população ajuda, né? Porque você vai ter mais pessoas consumindo, mesmo que elas não aufiram renda, elas vão consumir, porque ninguém, por exemplo, fica sem comer comida ou sem vestir alguma roupa, então algum consumo elas acabam tendo que fazer, tá? Então esse aqui é um ponto que eu acho que é legal, e aí a gente pode passar para as atividades. Aí quando a gente passa para a comparação de 2023 contra 2022 inteiro, a gente vê que a agropecuária está em primeiro, 15,1%. Uma alta que veio praticamente toda do primeiro trimestre de 2023. Indústrias extrativas, um crescimento de 8,7%. Quem está lá embaixo? Indústria de transformação e construção. Agora eu vou pegar de forma proposital o de 2022. Vamos ver quem é que estava em último ano passado. Olha quem estava em último ano passado. Indústria extrativa e agropecuária, menos 1,7%. Que foram os dois primeiros desse ano. Agropecuária e indústria extrativa. Por quê? Porque a economia, é claro que tem algumas questões que acabam sendo estruturais e mudam para sempre. Às vezes tem uma política econômica que beneficia a agroindústria, e aí a agropecuária cresce, a indústria cresce.
que beneficia a indústria de transformação. A indústria de transformação cresce. Você tem períodos estruturais que a população do campo sai do campo e vai para a cidade. Aí serviços e comércio acaba crescendo. É estrutural. Mas se você não tiver nenhuma mudança estrutural, o que acontece é que eles acabam tentando retornar à média. É claro que tem algumas atividades que crescem mais, que têm médias de crescimentos maiores. Tá? Então, provavelmente você vai ver energia elétrica sempre crescendo um pouco mais, atividades financeiras no Brasil que tem juro alto crescendo um pouco mais e assim por diante. Então você vê um PIB aqui que cresceu 2,9, mas a gente tem aqui uma construção e uma indústria de transformação que, na minha visão, tem tudo para trazer algum resultado bom. Por que construção caiu? Porque no ano passado, em 2022, tinha crescido 6,9. Então, se você pegar os 2 anos, 6,9 de 2022, mais o menos 0,5% de 2023, não é um crescimento ruim, em torno de 3% ao ano. Agora, a indústria de transformação não, já vem de 2 anos seguidos de queda, menos 0,3 e menos 1,3 agora. Por quê? Porque 2021 ela cresceu muito. Tá? E aqui a gente tem todo o PIB e aqui é aquele ponto que eu falei que eu queria aproveitar e trazer para vocês, que é o seguinte, esse período aqui, ó, que vai de 1998 mais ou menos, quando teve essa queda aqui do PIB, e aí começa a crescer de novo, que atinge essa mínima, e vai até aqui 2010, o final de 2010, você vê que o Brasil, claro que tem altos e baixos, mas ele conseguiu manter na maior parte do tempo PIBs acima de 2,5%, tá? Então, a gente tem aqui PIBs muito grandes, até PIBs acima de 3%, de 3,5%. Então, ele mantém aqui, ó, maior parte do tempo está acima aqui do 3,5%, do 3%. Ó, poucas são as partes que caem. Quando cai, já recupera logo. De 2003 a 2009, 2010, ó, é quase sempre aqui. Né? E aí, o que eu queria aproveitar para trazer aqui para vocês, que eu acho que é interessante? Mostrar o gráfico da Bolsa nesses períodos aqui. E também de algumas empresas que talvez seriam óbvias. Né? Qual é a empresa mais óbvia, por exemplo, de uma pessoa que está entrando agora na Bolsa? Comprar Vale ou comprar Petrobras. Então, se você pegar ali de 99, mais ou menos, aquele início de ciclo, e pegar aqui até 2010, ó, janeiro de 2011, a Vale subiu 8.500%, por exemplo. Por quê? Porque o PIB do Brasil estava muito alto. Então, isso puxa a economia como um todo. Quanto cresceu a Petrobras aqui? Né? A Petrobras aqui, se a gente pegar o mesmo período aqui, ó, até o janeiro ali de 2011, a gente teve 1.847%. Né? 1.847% agora parece pouco, né? Porque a Vale cresceu pra caramba. Mas, poxa, se você botou R$1 e virou 19, em 11 ou 12 anos aqui, vamos botar 12 anos, isso dá um retorno de 28% ao ano. Por quê? Boa parte por causa do ciclo econômico. Daniel, como é que você sabe que é por causa do ciclo econômico? Vamos pegar o Ibovespa, ué. A gente pega aqui o Ibovespa daqui até o 2011, aqui janeiro. Ó, 798,79. Podemos arredondar para 800%? Né? Você botou 1 e tirou 9. Vamos fazer 12, ó, 20% aqui de retorno no Ibovespa, que é o índice, e que muita gente diz que é um índice ruim. Então, esse ponto aqui, né, do Brasil estar conseguindo manter nesse momento esse crescimento aqui acima de 2%, mesmo que ele venha, acima de 2,5%, mas mesmo que ele venha um pouquinho abaixo de 2%, não tem problema nenhum. Às vezes bateu 0,7%, bateu 1,1% e etc. Aqui teve uma queda também por causa do subprime americano, mas a gente vê que acaba sendo um potencial de alta. Tá? Um potencial de alta bastante relevante aqui. E mesmo ações óbvias acabam subindo bastante
nesse tipo de cenário, porque a economia como um todo cresce no Brasil. O Brasil tem esse potencial, porque ele tem juro para cair, ele não tem tanto potencial no sentido que hoje em dia não tem como você endividar muito mais a população. Claro que com o juro em queda você ainda consegue puxar um pouquinho mais do endividamento, tá? E é claro que hoje em dia o juro do Brasil é menor do que era lá atrás e a economia do Brasil é um pouco maior do que era lá atrás também, em termos de necessidades básicas, né? Hoje em dia mais pessoas têm essas necessidades básicas do que naquela época. Então, nesse momento aqui, eu vejo que tem uma capacidade de crescimento muito grande, de ser uma década maravilhosa, por exemplo, para a Bolsa. Tá? E a gente tem falado isso recorrentemente, os nossos assinantes têm ganho bastante dinheiro com relação a isso. Tá? Um ponto de atenção que a gente viu no PIB é o seguinte, a formação bruta do capital fixo. É um ponto de atenção que para mim não é tão grande assim, porque no quarto trimestre a gente já viu um crescimento. Então a tendência para mim já está de volta para crescimento. Mas em 2023 a gente viu uma queda da variação do volume de 3%. E você vê que em valores correntes, né, que é sem descontar a inflação, ficou mais ou menos estático. A parte de construção até subiu aqui em valores correntes, caiu em variação de volume, máquinas e equipamentos caindo 9,4%. Isso significa que não está tendo investimento para aumentar a capacidade produtiva. Em última instância, isso significa que o empresário ele não acha que ele precisa aumentar a capacidade dele, logo ele não tem tanta confiança assim nas condições atuais ou no governo, em qualquer coisa que seja. Tá? Cada empresário é de um jeito, cada empresário vai pensar, vai ter o seu motivo para não investir. Mas a gente vê que essa parte aqui em 2021 de máquinas e equipamentos, que era muito grande, né, 707 milhões, era maior do que construção aqui, você vê que já inverteu bastante. Né, agora aqui, e é inclusive menor, ó, caiu 7,4% em 2022, 9,4% em 2023. E é claro que isso aqui não vai cair para sempre. Né? A gente teve um crescimento muito forte aqui de formação bruta de capital fixo em 2021, que foi aquela volta da pandemia que trouxe o crescimento do Brasil muito para cima. Mas por que aconteceu esse aumento da formação bruta de capital fixo ali atrás? Principalmente porque teve muita taxa de poupança naquele momento, que é esse 17,9, 17,8. Por que o Brasil cresceu tanto naquela época de 2003 a 2010? Porque teve muita taxa de investimento aqui, que é acompanhada pela taxa de poupança. Você vê que foi a única vez em todos esses 23 anos que o Brasil teve não necessidade de financiamento, né, que é quando a taxa de poupança é menor do que a taxa de investimento. Ele teve o contrário, é até tão diferente que eu nem lembro mais a palavra aqui. Você teve capacidade de financiamento. Né? É tão anormal no Brasil que eu até esqueci a palavra. Você tem capacidade de financiamento quando a tua taxa de poupança é maior do que a taxa de investimento. Você tem necessidade de financiamento quando a tua taxa de poupança é menor do que a taxa de financiamento, de investimento. O que precisa ficar claro isso? Que um país que tem uma taxa de poupança alta, ele tem mais possibilidade de ter uma taxa de investimento alta. Porque aquela pessoa que poupa recurso, se ela investe, por exemplo, no CDI, no CDB, ela poupa, o banco vai pegar e vai jogar para alguma coisa. Se ela investe direto num fundo imobiliário, o fundo imobiliário vai investir em alguma coisa que vai chegar em alguma outra coisa, né? Fundo de recebível. O fundo de recebível vai investir em alguma coisa que vai ter uma taxa de investimento. Né, um FII Infra vai investir numa debênture de infraestrutura que no final das contas vai gerar isso. O cara que investe direto na debênture de infraestrutura, com a poupança que ele fez, com o dinheiro que ele não usou para consumo, essa taxa de poupança se reverte em alguma taxa de investimento. Então, no final do jogo, a poupança vira investimento para o próprio país. E acaba sendo importante, tá? E quando você tem essa taxa de poupança mais alta, essa taxa de investimento mais alta, a gente acaba tendo períodos de crescimento maiores, né? Porque o empresário, ele investe quando ele vê que tem demanda. E tem demanda quando tem consumo. E tem consumo quando o PIB está crescendo.
tá? E eu acredito realmente que esse é um bom momento para a gente conseguir capturar esse cenário atual. 2024 deve cair um pouquinho o PIB, para alguma faixa em torno de 2%, mas ainda é uma faixa bastante aceitável. Se a taxa de investimento voltar a subir, significa que a gente deve ter surpresas mais positivas com relação ao PIB. E eu estou falando isso, né, porque eu já mostrei os dados ali da Bolsa, mas eu quero aproveitar para convidar vocês para um workshop que vai chamar RendaFlix. Na verdade, a gente já fez ele ano passado e agora é a segunda temporada do RendaFlix, que a gente vai colocar aqui muitos vídeos. Na verdade, a gente vai botar 8 vídeos seguidos, tá? Os 2 vão ser live só. Eu tô vendo que o pessoal tá assistindo menos live e o pessoal gosta mais de ver gravado, porque aí vê no vezes 2 e etc. Então a gente vai botar 8 vídeos um pouco mais curtos, tá? Que vai do dia 19 até o dia 26 ou 27 ali de março agora, e vocês vão poder assistir como é importante, como é bom você fazer investimentos que gerem renda para a tua carteira e também num cenário desses, num cenário de crescimento. Essas empresas, mesmo aquelas que pagam dividendo, elas também têm crescimentos muito grandes ali, de 2003 a 2008, a 2010, a 2011. A Petrobras pagou muitos dividendos. A Vale pagou muitos dividendos naquele período, que foram as duas que a gente usou aqui. Então, eu recomendo que vocês se inscrevam aqui embaixo no link da descrição do RendaFlix, tá? Se ainda não tiver o link, vocês fiquem atentos que a gente vai acabar disponibilizando isso nas nossas mídias sociais. No Instagram, @dicadehoje_7 e lá no X, né, no antigo Twitter, que é o @dicadehoje7, aí sem o underline. Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.